Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Isso de hoje, com a pergunta múltipla de Rodrigo Condeixa. Olá, Christian, qual a relação de Jacques Lacan com Maio de 68? Como esse acontecimento reverberou em seu pensamento, tendo em vista que o inconsciente é a política? Parabéns pelo canal, acompanho com assiduidade. Também a pergunta da Bia Veronese. Christian, parabéns pelos vídeos. Há alguma interface entre psicanálise e marxismo? Já é Adriano. Professor Duncan, há conexões do marxismo com a psicanálise? Também dele. Gostaria de falar sobre as relações de psicanálise com o marxismo, Escola de Frankfurt, Erich Fromm, Adorno. Fábio Rogério Fernandes Gonzalez. Professor, me permita uma pergunta. Sei que grande parte do que somos é um legado social, cultural, mesmo intelectual. Porém, interpreto o cidadão como um empreendimento do Estado e mesmo do capitalismo. Nesse caso, como a psicanálise se coloca em relação à evolução da história e aprimoramento dos homens? Bom, gente, são várias perguntas aqui sobre a psicanálise e a política, mas particularmente uma política orientada para a transformação social, ou inspirada pelo pensamento Marx, ou ainda assim dita de esquerda. Então vamos começar essa minissérie, né? Vou pensar em responder essa pergunta em duas fases, dois momentos, né? Primeiro falando da psicanálise e sua relação com a política, e depois falando da psicanálise com a sua relação com a política de orientação marxista. Então, essa colocação do Lacan parece muito importante. Ela é um pouco esparsa, ela acontece no final da obra, ela acontece num contexto em que o Lacan está comentando um trabalho do Heidegger, né? E aí ele diz, a psicanálise implica que o inconsciente é a política, né? E daí ele diz, não quer dizer que a política seja inconsciente, é uma colocação não reversível, né? O inconsciente é a política, e, então mais adiante, nesse comentário sobre o Heidegger, ele diz, a metafísica é aquilo que nós colocamos no buraco da política, né? Então estou juntando essas duas colocações para sintetizar a ideia de que para o Lacan a política tem uma estrutura de buraco. Política não é, como classicamente se pensa, o campo apenas dos embates entre diferentes interesses, tentando se apossar das instituições e dos modos de representação da vontade pública e coletiva, né? Política para o Lacan, então, implicaria, sim, um buraco. O que é um buraco? Um buraco é um conceito para o Lacan, né? A gente pensar no real, no simbólico, no imaginário, essas três dimensões que estão articuladas e que a gente não consegue separar uma sem separar as três, uma da outra. O buraco é um conceito eminentemente ligado ao simbólico. E, como tal, então, ele implica um buraco no simbólico e do simbólico, né? Como o simbólico é capaz de perfurar o imaginário e ser perfurado pelo real. Bom, mas o que isso, trocando em miúdos, quer dizer, né? A psicanálise mantém uma conexão talvez seja mais íntima do que a gente tenha reconhecido até aqui com o campo de apolítica. O campo que é definido, então, por 3 ou 4 condições, desde lá dos gregos, né? O que é o campo da apolítica? É o campo em que os conflitos se colocam na palavra, é o campo, portanto, que se opõe à guerra, como vai dizer o Clausewitz, né? A política é a continuação da guerra por outros meios, né? A política começa quando a gente suspende a violência, a gente suspende o exercício do poder, a gente suspende o ato direto e troca isso pelo campo da palavra, o campo em que a gente vai conversar. Então essa é a primeira definição que aproxima o quê? Psicanálise de política, né? A psicanálise também é um campo onde o conflito vai ser posto em palavras e vai ser tratado por palavras, né? Ele vai ser posto numa relação, é chamada também relação de transferência. Isso é uma afinidade que se desdobra, né, num segundo conceito primitivo, talvez na política, pelo menos na política ocidental, que é a ideia da palavra que é usada livremente, né? Política é o campo em que a gente vai definindo, redefinindo o que vem a ser a liberdade.
né? A gente vai fazendo essa definição com um princípio, né? Ou seja, a gente segue esse princípio, tem gente que questiona, mas um princípio muito constante para pensar a política é de que ela implica uma generalização, uma expansão, uma universalização do campo, dos participantes que são capazes de fazer desse campo, que são capazes de participar desse campo, e da universalização das ideias, né, que são então criadas por essa mesma prática política. A psicanálise ela vai concordar com isso. Também a associação livre é o motor e meio fundamental da análise. E para onde vai a associação livre? No sentido de ultrapassar gradualmente aquilo que se opõe à associação livre, que o Freud chamava de resistência, né? O Lacan vai dizer a resistência é do psicanalista, a resistência é do discurso, a resistência é da palavra, a resistência não é só assim da vontade, a resistência dos materiais, não é possível dizer tudo, a verdade só se diz meia, não há metalinguagem, não há outro do outro, são uma série de colocações que a gente pode dizer assim, olha, valem para a psicanálise, mas também delas a gente intui pelo menos uma equivalência com o campo da política, né? Resistência, como diz o Derrida, nesse trabalho muito interessante, chamado Resistências à Psicanálise. Resistência é uma palavra que está na psicanálise, mas está também na política. Assim como censura onírica, aquilo que nos impede de acordarmos, aquilo que deforma, aquilo que, vamos dizer assim, nos aliena, da verdade, no nosso desejo. Veja só, censura é uma palavra que emana no campo político, né? Essa similaridade, ela não é só uma analogia, né? Ela vai, se a gente começar a observar mais de perto, ela vai remeter a uma espécie assim de solo comum, né? Se a gente quisesse ousar, de ontologia comum, né? A psicanálise e a política, ela depende da gente olhar para o mundo, para o ser, para as coisas, e pensá-lo como um conflito, como um conjunto de conflitos, como um conjunto de conflitos organizados, como um conjunto de conflitos sobre conflitos, né? E um conjunto de conflitos onde a gente tem um elemento que polariza e que vetoriza esses conflitos, né? Vejam só, na psicanálise essa polarização é dada pela ideia de desejo, né? O que é a política, senão uma tentativa de expressão coletiva, de acordo, de dissensão entre desejos, né? A política começa por essa constatação de que os desejos humanos eles são diversos, eles são múltiplos, eles não são unitários, eles partilham numa espécie de divisão constitutiva, né? Então é por isso que a psicanálise vai se afinizar com o campo da política, particularmente nessa ideia de que a gente não vai pensar a sociedade como uma totalidade orgânica, harmoniosa, uma totalidade natural, que teria, vamos dizer assim, como horizonte, assim, ampliação da família. Então a boa política é simplesmente uma família assim que se desdobra, que se amplia, mas pensar então a política e a psicanálise têm em comum essa orientação para o desejo, né? Muitos vão dizer, não, mas o desejo na psicanálise é individual, o desejo na política é coletivo, né? Sim e não. A gente pode dizer, nos dois casos, as coisas se exercem por meio da linguagem. A linguagem é coletiva ou individual? A linguagem, quer dizer, ela pertence a um ou ao outro? Quem que é o dono da linguagem? Ela é uma substância coletiva ou uma substância individual? As duas coisas. Será que nós não estamos aí, então, no avesso direito de uma mesma superfície? Como o Lacan dizia ao supor e teorizar que o discurso do mestre tem um avesso no discurso do analista, né? Eles são a mesma superfície em dois reverso e anverso, né? No seminário 17 sobre o avesso da psicanálise. Então as similaridades entre o campo de apolítica e a psicanálise, elas vão se multiplicando, né? Quer dizer, a ideia da associação livre, a ideia da palavra, a ideia da palavra rumo a uma generalização e realização dessa palavra em aspirações de liberdade, de desalienação, em isegoria, uma palavra que é capaz, portanto, de experiências progressivas de reconhecimento, de simbolização, né? Vejam que aqui eu fiz então uma distinção entre a política, enquanto campo, né,
e o que alguns teóricos chamam de as políticas. Então, dentro desse campo, a gente teria jogos, né? Os jogos de interesse, as políticas de partido, as políticas de discurso, as políticas de gênero, as políticas, as micropolíticas, as diferentes, que eu vou chamar aqui de estratégias, que é o que a gente vai tratar no nosso próximo vídeo. Então, para quem quiser mais subsídios sobre a relação da psicanálise com a política nesse sentido, eu recomendo muito esse texto do Yanis Stavrakakis, Lacan and the Political, onde ele vai sistematizar e desdobrar essas implicações que eu trouxe a vocês. Também recomendo o livro do meu amigo Ian Parker, que saiu por essa coleção da Ana Bloom, chamado A Revolução Lacan e uma Revolução na Subjetividade. Também um livro do Marcelo Keck, que é Poder e Política na Clínica Psicanalítica, da mesma Ana Bloom, vai fazer um levantamento circunstanciado das incidências da noção de política no Lacan. Políticos e interessados em psicanálise, assine aqui o Aqueronta Moveu para receber mais partículas de falando nisso.